Falar sobre os erros de Salomão pode ser surpreendente para muitos. Surpreendente, pois Salomão é amplamente reconhecido como o homem mais sábio que já existiu. Governou como o rei mais próspero do seu tempo e também contribuiu com 3 livros bíblicos: Cantares, Provérbios e Eclesiastes. No entanto, apesar dessas notáveis realizações, Salomão, assim como todos nós, também cometeu erros, inclusive na esfera financeira. Por esse motivo, optei por conduzir um estudo bíblico que expõe os erros financeiros de Salomão. Isso nos permitirá aprender e evitar a cair nos mesmos equívocos que ele. Mas antes de prosseguir, faço uma observação importante. Evite posturas extremas a respeito da vida desse personagem. Não é sensato considerar Salomão como alguém desprezível, terrível ou totalmente ímpio. Da mesma forma, evite idealizá-lo como um exemplar, isento de falhas e perfeito. Tal como todos nós, Salomão teve sucessos e fracassos. Inclusive, há um vídeo nesse canal que trata dos 7 ensinamentos do rei Salomão para uma vida mais próspera. Portanto, embora esse vídeo se concentre nas falhas desse rei, é importante ter em mente que muitas realizações também fazem parte de sua história. Dito isso, se você busca uma vida financeira mais alinhada com os princípios de Deus e com o mínimo possível de erros, continue comigo até o final deste vídeo para descobrir os 7 erros financeiros do rei Salomão. Vale lembrar que o mais importante, na minha opinião, eu deixei por último. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora nesse canal e ative o sino das notificações. Se você gosta de finanças e Bíblia, é nesse canal que você deve estar. Primeiro erro financeiro de Salomão: gastar demais. As narrativas bíblicas mostram que Salomão era excessivamente extravagante em suas finanças, tendo adquirido 1.400 carros e 12.000 cavalos. Bebia em taças de ouro e se casou com 1.000 mulheres. Agora pense comigo quanto esse estilo de vida gerava de gastos. Apesar de a nação estar prosperando, todo esse gasto era totalmente desnecessário e contrariava os princípios divinos estabelecidos para os reis de Israel. Antes mesmo de Israel ter reis, Deus já havia estabelecido a lei dos reis, com princípios que deveriam ser seguidos pelos reis israelitas, incluindo a restrição e aquisições excessivas de cavalos, mulheres, prata e ouro. Confira comigo. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, tiverem tomado posse dela, e nela tiverem se estabelecido, e vocês disserem: queremos um rei que nos governe como tem todas as nações vizinhas. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, e nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalo. Pois o Senhor lhe disse: jamais voltem por esse caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muito prata e muito ouro. Deuteronômio 17:14. Deus já havia desaprovado os gastos excessivos de Salomão. Infelizmente, muitas vezes também gastamos demais, assim como Salomão. Compramos coisas desnecessárias, pagamos juros e financiamentos e desperdiçamos alimentos e roupas por falta de planejamento, ou compras impulsivas. Eu mesmo já passei por isso. Já gastei demais na compra do meu primeiro carro, em juros. Já gastei demais pagando tarifas bancárias. Já gastei muito não revisando anualmente minhas contas de telefone, internet e TV. É possível que você também esteja gastando em excesso, assim como eu. Não estou te culpando. Eu estou te encorajando a analisar e questionar os seus gastos. Ao gastar menos com coisas supérfluas, você terá mais recursos para investir no que realmente importa: seu relacionamento, seus filhos e sua missão e os seus sonhos. Segundo erro financeiro de Salomão: buscar riqueza própria em detrimento dos outros. À medida que Salomão expandia seu reino, aumentava suas despesas. Devido a várias esposas, construções e propriedades, tornava-se mais essencial aumentar a arrecadação. Possivelmente por essa razão, ele impôs pesados tributos à população. Para ser mais preciso, anualmente Salomão recebia 666 talentos de ouro, além dos tributos provenientes de mercadores, comerciantes, rei da Arábia e governantes locais. Diante dessa situação, a pergunta que surge é: o que a Bíblia diz sobre impostos elevados? Ela aponta que quando o governo impõe tributos excessivos, a nação acaba sofrendo. No entanto, prosseguindo além dos tributos elevados, Salomão recorreu ao trabalho forçado, trabalho escravo, pelos povos conquistados para realizar projetos como seu palácio, os muros de Jerusalém e até o templo do Senhor. Isso implica que grande parte da prosperidade nacional foi construída à custa de outros, através de trabalho escravo. Refletindo sobre isso, a nação que há poucas gerações clamava por libertação da escravidão egípcia, agora estava subjugando outros grupos. Naturalmente, compreender a escravidão daquela época não é tão simples.
A escravidão naquela época difere significativamente da noção contemporânea. Por exemplo, não estava vinculada à cor da pele e era comum após a conquista de uma nação por outra. Deus inclusive estabeleceu regras para regular o trabalho forçado, garantindo aos escravos direito como descanso no sábado e proteção contra agressões físicas. Feitas essas observações, é importante mencionar que Salomão aumentou consideravelmente sua riqueza, através de tributos substanciais e mão de obra escrava. A narrativa bíblica sugere que ele se tornou orgulhoso por causa desse acúmulo, ao ponto da riqueza se tornar uma idolatria. É muito importante reconhecer que você e eu também estamos suscetíveis a cair no erro de priorizar o nosso próprio bem-estar sem considerar o próximo. Em meio a essa agitação diária do dia a dia, é fácil esquecermos do próximo e concentrarmos apenas em nós mesmos. É fácil apressar-se para o trabalho e às vezes não notar o sem-teto na rua. É fácil ignorar o vizinho que está passando por um momento difícil. É fácil querer sempre mais e doar cada vez menos. Não se engane, se não tiver cuidado, você também pode acabar cometendo o mesmo erro financeiro que Salomão, a busca pela riqueza pessoal em detrimento dos outros. Terceiro erro, desconsiderar o princípio da mordomia cristã. Que esse para mim é um dos principais princípios bíblicos sobre finanças. Tudo que possuímos pertence a Deus. Somos apenas administradores. Veja o que Deus determinou Israel em Levítico. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Levítico 25, 23. Deus deixou bem claro que a terra era sua e não deveria ser vendida. No entanto, Salomão ignorou essa determinação ao negociar parte das terras de Israel para construir o templo e o palácio. Veja mais detalhes sobre isso. Ao fim dos 20 anos em que Salomão edificará as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei, como Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de cipreste e ouro segundo todo o seu desejo, deu o rei Salomão a Irão 20 cidades na terra da Galileia. 1 Reis 9, 10. Ouça bem o que eu te digo, nada do que você possui é seu, tudo pertence a Deus. Se ele te pediu para continuar no seu trabalho ou empresa atual, continue. Se ele te pediu para fazer uma doação, faça. Se ele te pediu para administrar melhor o dinheiro, cuide melhor do dinheiro. Quarto erro financeiro de Salomão: se deixar levar pelos prazeres terrenos. Salomão teve uma vida que muitos sonham, rico, sábio e poderoso. Para ilustrar isso, é importante mencionar que Salomão se tornou tão sábio que foi botânico e biólogo, além de ter escrito 3.000 provérbios e 1.005 canções. Ele também era extremamente próspero. Foi o rei mais rico de sua época. Além disso, durante seu reinado, Israel prosperou grandemente. No entanto, as escrituras nos levam a refletir que Salomão se perdeu diante de todas as coisas que a vida lhe ofereceu. O exemplo disso é o fato de ele ter se casado com 1.000 mulheres. Veja melhor. Ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonas e Etéias, das nações que o Senhor dissera aos filhos de Israel: não ireis para elas, nem elas virão para vós. Doutra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão. Levado pelo amor, tinha ele 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. 1 Reis, capítulo 11, versículo do 1 ao 3. Muitos desses casamentos eram arranjados, e parte de acordos com outras nações. Mas é importante notar que muitas mulheres viviam em Jerusalém sob a proteção do rei. O custo de sustentá-las, sem mencionar filhos, familiares agregados, era significativo. Infelizmente, Salomão começou a idolatrar o seu dinheiro, sabedoria e poder. Um alerta para nós nos tempos atuais. É fácil não deixarmos levá-los pelos prazeres terrenos. Talvez você pense que isso não se aplica a você, mas escute com atenção. Essa mensagem pode ser para você também. Quando compramos impulsivamente sem necessidade, estamos cedendo aos prazeres terrenos. Quando gastamos mais do que temos na busca pela riqueza, também estamos sendo levados por esses prazeres. E quando dependemos de financiamentos para quase tudo, é um sinal que estamos nos deixando levar por esses prazeres. Embora possam parecer menos graves do que os erros de Salomão, essas pequenas escolhas erradas podem nos levar a grandes erros. Portanto, examine sua vida financeira e veja se você também está sendo influenciado pelos prazeres terrenos. Quinto erro financeiro de Salomão: conviver com mais influências.
Salomão caiu em desgraça devido às más influências que o cercavam, como indicam os relatos bíblicos nos versículos seguintes. Pois sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração, para seguir outros deuses. E o seu coração já não era perfeito com o Senhor seu Deus, como fora de Davi o seu pai. Salomão seguiu Astarete, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Nesse tempo edificou Salomão um alto a Quemós, abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moleque, abominação dos Amonitas. E assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e oferecia sacrifício a seus deuses. 1 Reis capítulo 11, versículo 4 até o 8. Esses versículos levantam a reflexão de que Salomão inicialmente se envolveu com múltiplas mulheres, o que ia contra as regras para os reis de Israel. Posteriormente, escolheu mulheres de outros povos que não seguiam a Deus, uma prática também proibida. E por fim, Salomão passou a adorar os deuses dessas mulheres, uma clara transgressão. É evidente que o maior equívoco causado por essas influências negativas foi a adoração a outros deuses. Mas como este artigo é focado nos erros financeiros de Salomão, então vamos focar na parte financeira. Note o quanto essas influências também trouxeram de prejuízo financeiro. Pense bem, a Bíblia menciona que Salomão construiu templos para suas esposas estrangeiras. Imagina os custos envolvidos. Considere os desperdícios financeiros decorrentes das adorações e divindades falsas. Ao trazer isso para o seu cotidiano, observe como as más influências também podem resultar em desperdícios significativos de dinheiro. Por exemplo, pessoas podem persuadi-lo a beber regularmente, beber todo dia, ou trocar de carro com frequência, ou viver em um bairro além das suas possibilidades financeiras. Diante do impacto das influências, é importante reconhecer que é inevitável, seremos influenciados pelos ambientes ao nosso redor. Porém, ao mesmo tempo é fundamental compreender que temos a capacidade de escolher o ambiente que nos afetará. Como costumam dizer por aí, você é a média das 5 pessoas com que mais convivem. Assim, escolher sabiamente as pessoas que terão um papel ativo em sua vida é extremamente essencial. 6º erro financeiro de Salomão: não ler a Bíblia. Os reis de Israel se distinguiram das lideranças de outras nações. Eles foram ungidos como servo de Deus para guiar o povo de acordo com a lei dos reis, estabelecida pelo próprio Deus. Essa legislação determinava que os reis de Israel fizessem uma cópia da lei e que a lesse diariamente, evitando assim o orgulho em seu coração. Agora, considerando todos os equívocos financeiros que exploramos até o momento, é provável que Salomão não estivesse dedicando tempo à leitura diária da palavra de Deus, correto? É possível que ele não estivesse se empenhando em cultivar uma conexão com Deus. No entanto, surgem outras perguntas. Qual é a razão pelo qual muitos cristãos enfrentam dívidas? Por que tantos têm dificuldade em economizar? Por que a maioria não investe? Por que a gestão do dinheiro é um desafio para tantos? Por quê? Por quê? A resposta, em muitos casos, é aparentemente simples. Porque muitos não se dedicam à leitura da Bíblia. Afinal, a Bíblia é o guia máximo de finanças pessoais do mundo. Ela oferece orientações sobre como ganhar, como gastar, economizar, investir e doar dinheiro. É por essa razão que eu estou aqui, compartilhando sobre ensinamentos bíblicos sobre finanças. Meu objetivo é que sua situação financeira alcance maior prosperidade e fique livre dos erros que Salomão cometeu. É importante ressaltar que eu não estou afirmando que a Bíblia promete riqueza a quem a lê e a segue. Estou enfatizando que a Bíblia apresenta o caminho correto para lidar com dinheiro. Portanto, invista tempo na leitura da Bíblia. Esses são os 6 erros financeiros cometidos por Salomão. A vida desse rei oferece uma série de lições a serem seguidas, igualmente a serem evitadas. Se você gosta de finanças e Bíblia, é nesse canal que você deve estar. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.